vamos ver um júri pela acusação. A tese foi para promotor de justiça. Você chegará, com licença, excelências. Ali está a banca examinadora, e você vai fazer os cumprimentos, né? Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da banca examinadora da prova de tribuna ao Ministério Público aqui do Estado X. Cumprimentando Vossa Excelência, eu estendo os cumprimentos a todos os examinadores dessa augusta banca examinadora de prova de tribuna. O tema que me foi sorteado foi o tema 13. Excelências, é com muita satisfação que dirijo meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor doutor juiz, presidente desse egrégio Tribunal do Júri. De igual modo, recebo minhas saudações os excelentíssimos senhores defensores públicos, do réu e advogado de defesa. Ao Conselho de Justiça, juiz de fato, hoje objetivando o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, recebo as minhas considerações e agradecimento à vossa presença neste local, certamente afastando-se por hora de seus importantes afazeres para cumprir e exercer um legítimo ato de cidadania. Ao senhor Tércio, réu hoje sob julgamento, saiba que receberá de minha parte, promotor de justiça, todo o respeito desse tribunal de júri para que possamos efetivamente fazer valer a justiça dessa data, por demais significativa à nossa sociedade. Hoje nós analisaremos e julgaremos um crime doloso contra a vida, crime qualificado por motivo fútil do acusado Tércio contra a vítima Tírcio. Inicialmente, desejo salientar aos senhores jurados que o promotor de justiça possui a nobre missão de defender a sociedade, enquanto o advogado de defesa necessita pautar pela defesa do réu, defendendo os interesses do acusado. Assim, ele deve defender, defender e defender. Sim, o promotor de justiça trabalha pela justiça, logo não lhe cabe a função de promotor de acusação. Sendo assim, senhores juízes, desejo vigorosamente salientar que hoje os senhores memorizem essa diferença. O promotor de justiça atua protegendo a sociedade em favor de vossas excelências. Exerce ou possa exercer a defesa em relação ao excelentíssimo senhor juiz-presidente desse tribunal de júri, ao senhor advogado, presidente, advogado e defensores do réu, enfim, promovendo a justiça em prol da sociedade. Enquanto o advogado do réu compete em sua função não menos importante, não menos nobre e constitucionalmente previstas, defender exclusivamente os interesses do réu. Portanto, nesse local e nesta data, comprovarei a todos os senhores a ocorrência do crime qualificado contra a vida, indicando como autor o senhor Tércio, vítima, o senhor Tírcio. Passamos a analisar a ocorrência dos fatos. No dia 4 de março de 2011, por volta das 21 horas, na Rua das Flores, 148, próximo ao Cine Rex, nesse local e nessa cidade de Itapetinga do Morrinho, o senhor Tércio, munido de uma faca de açougue e por motivo fútil, o qual posteriormente elucidarei aos senhores, ele desferiu uma facada na região torácica da vítima, causando sua morte imediata devido à hemorragia interna. Isso, senhores, pode ser comprovado pelo exame de corpo de delito de folhas 34 e 35. Como se deu a dinâmica desse crime?
Senhores, diante de uma discussão entre a vítima Tírcio e o proprietário de um bar, Tércio, inicialmente reclamando da arruaça por parte da vítima em companhia de outros amigos em seu bar, sim, excelências, o acusado Tércio ele solicitou à vítima Tírcio que se retirasse do seu estabelecimento devido à bagunça, gritos, berros. Até então, os fatos ocorreram de maneira tumultuada. Logo após o ocorrido, Tírcio resolveu retirar-se do local, acompanhado dos seus amigos. No entanto, senhores, mais tarde, sozinho, Tírcio retornou ao bar e já adianto a vossas excelências, se possuísse ele algum sentimento de vingança, logicamente ele retornaria ao bar, porém acompanhado dos seus amigos, comparsas, sei lá. Entretanto, isso não aconteceu, excelências. Ele retornou sozinho. Ele voltou sozinho ao bar e o proprietário Tércio, imbuído de entusiasmo rancoroso, em desejando a presença de Tírcio no seu estabelecimento, solicitou novamente a ele que retirasse, o que gerou entre ambos uma discussão e logo travando-se uma luta corporal. Nesse confronto corporal, que adiantarei, apresentando essa foto sacada por um dos vizinhos que estavam ali naquela noite do crime. Como vossas excelências podem conferir, o réu Tércio possui uma estrutura física demasiadamente superior, além de ser dotado de muito mais força. Como os senhores jurados podem verificar, este documento revela a superioridade física em relação à vítima Tírcio, conforme os autos de folhas 67 e seguintes. Todavia, excelência, o acusado não se contentou e preferiu concomitantemente à luta corporal retirar do cós de sua calça uma faca, desferindo 2 facadas na região torácica da vítima Tírcio. Tal ato evidencia a causa da morte por hemorragia interna. É prudente esclarecer a vossas excelências que logo após a discussão e a luta corporal, a vítima Tírcio ainda fez tentativa de dar mais alguns passos. No entanto, foi ao chão, sangrando muito. Por fim, friamente, o acusado Tércio levantou-se, fechou o bar, a sua casa, porém, no trajeto ele lançou a faca num riacho para esconder. De uma maneira, ele fez isso aqui de uma maneira fria, indiferente, em razão da situação, e lançou-se, após lançar a faca nas margens do córrego, próximo ao local do crime. No dia seguinte, o acusado foi preso. Pergunto a vossas excelências, o crime ocorreu? Sim, o crime ocorreu. A materialidade do crime está constatada. Ou não? Claro que está constatada a materialidade, sim. Temos a confissão do acusado Tércio, assim como o termo de depoimento testemunha Maria Antonieta, que em seu depoimento policial, ela afirmou ter presenciado o ocorrido, toda a discussão, a luta corporal, inclusive avistou a vítima caída no chão. Então, senhores jurados, a materialidade do crime está comprovada de uma maneira cristalina, meridiana, quase que solar. O exame de corpo de delito demonstra também a situação em que ocorreu o crime e qual a causa da morte. Vejamos o que textualmente dizem os peritos. Abre aspas. O paciente deu a entrada nesse hospital encontrando-se já em estado de óbito, apresentando vários ferimentos no tórax provocados pela arma branca. Se houve morte? Sim, houve morte, segundo consta do laudo do perito. Qual a causa da morte? Hemorragia interna na região torácica, na região do tórax. Qual o instrumento causador da morte? O instrumento que causou a morte foi a arma branca, a faca de açougue. Em outras palavras, a autoria ficou comprovada pela confissão do acusado, Tércio,
no interrogatório judicial. Excelências, a situação é ainda mais grave. Por quê? Ela é mais grave, excelências, porque originou-se de um motivo fútil. Qual é a definição deste motivo fútil? Esse tal motivo fútil consiste na qualificação do crime. Por que ele qualifica o crime? Porque ele possui uma circunstância mais gravosa para essa situação. O que seria um motivo fútil? Segundo o penalista Nelson Gria, grande criminalista, o motivo fútil consiste na leviandade, ausência de razão, revestido de pequenez. E como Vossas Excelências podem compreender, aquele motivo é representado por uma desproporção de causa relacionada à consequente morte. Qual seria esse motivo fútil no caso em questão? O motivo fútil foi que o acusado Tércio simplesmente não desejara a presença de Tírcio em seu bar. Olha, que pequenez. Pergunto, mas para isso fez-se necessário matar, levar à morte, excelências? Creio, como Vossas Excelências também terão a plena convicção necessária de que bastava uma discussão, bastavam as vias de fato, inclusive em razão da superioridade física do acusado. Enfatizamos, por que razão retirar a faca do cós? Para que desferir esses golpes contra a vítima? Bastava uma discussão para tirar a vítima do bar. Isso é motivo fútil, senhores jurados. Não há nada que justifique tirar a vida da vítima, Tírcio, encontrando-se na flor da idade, 23 anos, com família, 2 filhinhos para criar, pequeninos. Né? Agora a viúva vai ter que encaminhar. Isso tudo, excelência, sem motivo algum, apenas influenciado pela agitação de um bar, o que é natural em um frequentador desse local, ao ingerir algumas bebidas alcoólicas. Diante disso, tal fato reflete um motivo extremamente banal. Agora, excelências, já adianto aos senhores que não há nenhuma circunstância que possa levar à legítima defesa. Essa certamente deverá ser a tese que a defesa irá trazer. Entretanto, para que haja a exclusão, faz necessário atender alguns quesitos rigorosamente exigidos pelo Código Penal. Quais seriam? O Código Penal, de uma maneira meridiana, cristalina, praticamente solar, ele diz que como é que se configura a legítima defesa? É essencial uma provocação injusta, atual e iminente, e que o acusado possivelmente defenda-se lançando mãos dos meios necessários, moderados, para repelir essa injusta agressão. E quais seriam esses meios moderados para repelir essa agressão? Bastaria somente a superioridade física do acusado, o que afastaria a necessidade da utilização de uma faca. Ou seja, a grosso modo, desejo dizer a Vossas Excelências que a legítima defesa significa matar para não morrer. Legítima defesa, senhores jurados, consiste na preferência ao enfrentamento a 7 jurados em detrimento de enfrentar 6 alças de um caixão. Como se percebe, essa situação encontra-se desconfigurada. Desta forma, constitui-se inaceitável a banalização dos assassinatos. E vale lembrar que, atualmente, a excessiva intolerância com relação a esses indivíduos indiferentes, manipuladores da vida alheia, praticantes de ações conducentes ao tolhimento ao direito da existência dos seus semelhantes. Além do mais, excelências, intermediada pelos senhores jurados, torna-se imprescindível à sociedade a precaução dessa manobra defensiva, em razão de que os senhores não poderão ser cúmplices de tamanha impunidade. Faz-se necessário que apliquem um ultimato
com o escopo da valorização da vida. É preciso esclarecer, nesse caso, a ausência do vocábulo injusto. Esta palavra, uma vez que o acusado é dotado de uma superioridade visivelmente maior do que a vítima. Não havia nenhuma demonstração de excessiva violência da vítima Tírcio. Igualmente, não usou de outros meios que poderiam não ser de uma faca. Utilizasse 2 facadas, 2, repito, para matar a vítima. Evidentemente, é uma situação banal e passa ao largo da configuração de uma legítima defesa. Finalmente, senhores jurados, Vossa Excelência serão questionados sobre fatos e circunstâncias ocorridos a fim de encerrar este julgamento. Primeiramente, far-se-ão interrogações sobre a existência do crime, mais ou menos no seguinte teor. No dia tal, nesta cidade, a vítima Tírcio foi atingido por um golpe de facada na região torácica, vindo a sofrer hemorragia interna, descrita no laudo de exame de corpo de delito. Foi ele que causou a sua morte? Vossa Excelência deverão responder sim, 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 porque está provada a existência desse crime inconteste. Repito, a resposta de Vossas Excelências deve ser positiva, deve ser sim. Após o reconhecimento da existência desse crime, os senhores serão interrogados sobre a autoria desse crime. No seguinte teor: o réu Tércio efetuou o golpe de faca que atingiu a vítima Tírcio? Vossa Excelência responderão igualmente sim. A resposta deve ser positiva. Por quê? Porque, a princípio, reconhecendo a existência do crime e agora reconhecendo que o acusado foi o autor do crime, os senhores serão, pela terceira vez, questionados em relação à absolvição. Neste momento, os senhores jurados deverão prestar muita atenção, porque a pergunta será da seguinte maneira: o acusado Tércio deve ser absolvido? A resposta deve ser não, não. Deve ser negativa, pois desta maneira os senhores estarão condenando o réu. É isto que expus e comprovei, até o momento, a Vossas Excelências. O acusado deve ser condenado à existência do crime devido ao fato da confissão do reconhecimento de tal existência, bem como da sua autoria. É indevida a prevalência de qualquer tese de legítima defesa. Ele deve ser condenado. Diante disso, Excelências, já reconhecendo a existência do crime, Vossa Excelência já reconheceram a sua autoria, já reconheceram que ele deve ser condenado. O seguinte questionamento será feito a Vossa Excelência neste sentido: o acusado Tércio agiu por motivo fútil? A resposta deve ser a seguinte: sim, sim. A resposta deve ser positiva, porque o acusado agiu sim por motivo fútil. Por fim, Excelências, no intuito de encerrar a minha exposição nesse tribunal do júri, eu peço vênia a Vossas Excelências para ler um texto de um pensamento de Martin Luther King. Ele diz o seguinte, abre aspas: o que me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos sem caráter, nem dos sem ética. E sim, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Senhores jurados, Vossa Excelência preste especial atenção sobre a responsabilidade que paira sobre vossas cabeças hoje. Não se omitam, senhores jurados. Antes, trilhem pelas veredas da justiça, que indubitavelmente os conduzirá à condenação, do réu. Não sou eu que peço justiça. É a sociedade que exige justiça. Assim sendo, Excelências, diante de toda exposição, restou evidente a materialidade diante das provas dos autos do crime de homicídio qualificado por motivo fútil do acusado Tércio contra a vítima Tírcio. Diante da confissão, do interrogatório judicial, do interrogatório policial e ainda perante as testemunhas,
além de tudo isso, confiando no senso de justiça da responsabilidade de cada um, nesta data, o Ministério Público solicita a condenação do réu nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, do Código Penal, por ser de inteira justiça. Então vocês acabaram agora de ver, né, o júri pelo Ministério Público, pela acusação. Depois você vai lá no suporte, lá você vai encontrar esse mesmo júri, você vai treinar, ensaiar, treinar, até gravar essa ordem hierárquica, para que, se lá no estado da federação, onde houver a prova de tribuna, você possa, usando, né, esse tom de júri, você, como se fosse um ator, ou você, mulher, candidata, uma atriz, coloque vida. Isso vai valorizar a sua prova de tribuna e com certeza vai melhorar a sua nota em relação à prova oral. Um grande abraço e sucesso no treinamento do seu júri pela condenação.